É isso aí, pessoal. Hoje, na série OAB com Alcaires, aqui no canal do Teor Jurídico do YouTube, aí eu vou falar sobre uma pegadinha incrível, sensacional. Fique muito atento a ela, porque eu acho que a maioria vai errar quando ela cair. Então vamos lá. Enquanto roda a vinheta, pega um papel e uma caneta que eu vou te aguardar. Bom, já pegou papel e caneta? Espero que sim. Então agora a gente vai falar sobre um ponto que é muito relevante, costuma cair bastante, que é o assunto que se refere ao conjunto de imunidades e prerrogativas do presidente da República. O 20º exame da OAB caiu essa questão, e inclusive, se você quiser obter mais questões, obter um conteúdo exclusivo sobre esse 20º exame da OAB, por favor, clique no link aqui na descrição desse vídeo e cadastre o seu e-mail, que você vai receber uma série de conteúdo exclusivo. Só vai estar ali, que eu vou corrigir com você várias questões dessa prova. Agora, esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é um vídeo curto para a gente falar sobre uma pegadinha de prova da OAB. Então vamos nós. Vamos ao artigo 86 da Constituição. O artigo 86 diz o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 na Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Essa questão, esse caput do artigo 86, induz o candidato a erro, porque quando ele lê o seguinte, qual que é a tendência do candidato? Pensar. Antes de eu fazer, eu vou te perguntar. É possível, por exemplo, se eu formular a seguinte frase: em qualquer crime comum, quem irá julgar o presidente da República será o STF. Será que essa questão está certa ou está errada? Eu quero que você pense e realmente responda essa questão. Bom, essa questão está errada, tá? E é essa a pegadinha da prova aqui. Se você ler somente o caput do artigo 86, você tende a pensar o seguinte: bom, crime comum vai ser julgado no STF, crime de responsabilidade vai ser julgado pelo Senado Federal. Essa resposta, em parte, está certa. Ela não está totalmente certa. Por quê? Por crime comum, depende. O crime de responsabilidade está certo, vai ser sempre julgado pelo Senado Federal e presidido pelo presidente do STF. Agora, esse julgamento ele vai estar no Senado e vai realizar essa votação, como a gente viu no caso da Dilma. Agora, com relação ao crime comum, eu não posso dizer que qualquer crime comum que envolva o presidente da República, ele vai ser julgado pelo STF. É aí que está. E por que eu digo isso? Bom, a gente vai ter que ir para o 86, parágrafo 4º. Vamos lá? O 86, parágrafo 4º, ele fala da cláusula de responsabilidade penal relativa. Esse é o nome, anota aí. Cláusula de responsabilidade penal relativa. Anote esse termo, porque diz o seguinte, o artigo 86, parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, a grande questão que você tem que estar atento, quando o presidente cometer um crime comum, é fazer a seguinte pergunta: esse crime comum, ele é um ato estranho ao exercício da função de presidente da República? Se a resposta for sim, ele não será julgado pelo STF. Tá bom? Isso aí é muito importante. Ele vai ser julgado pela Justiça Comum. E quando é que ele vai ser julgado pela Justiça Comum? Vai ser enquanto ele for presidente? Não. O que acontece? O processo vai ficar parado e o prazo prescricional vai ficar suspenso. E isso para não acontecer do caso ficar prescrito. Então não pode ocorrer prescrição ali porque ele está como presidente. Então, enquanto durar o mandato, o prazo prescricional está suspenso. E aí, findo esse mandato, aí sim, o processo vai começar a andar. Ou se ele estava parado, ele vai voltar a andar. O STF ele vai julgar somente o crime comum relacionado ao exercício
da função. Ou seja, aquele ato que for em decorrência dele ser o presidente. Por conta disso, os crimes que geralmente costumam estar atrelados a essa função são os crimes contra a administração pública, que são os crimes previstos no artigo 312 e seguintes do Código Penal. Então, ali sim, os crimes cometidos ali, peculato, entre outros, prevaricação, entre outros, corrupção passiva, esses tipos de crimes, ele só pode ter cometido em decorrência dele ser o presidente. Agora, um exemplo de crime comum que seja um ato estranho, por exemplo. O presidente pode acontecer, por exemplo, de provocar uma lesão corporal na sua mulher. Por exemplo, aquele crime, ele não foi em decorrência dele ser o presidente. A esposa dele está com ele, sendo ele presidente ou não. Então aquilo ali, aquele crime foi em decorrência de um motivo pessoal, não foi em decorrência do cargo que ele exerce. Então é importante estar atento a isso. Inclusive o homicídio, ou até mesmo um homicídio, quando você colocar o seu e-mail, você vai ver a questão 19, tá bom? Então eu não vou querer estragar aí. Mas, por exemplo, um homicídio em decorrência de herança. Por conta de um primo e tal, que o presidente vem executar. Isso não é um ato, já estou dando até uma deixa para a questão 19, tá bom? Se você colocar o seu e-mail, cadastrar o seu e-mail aqui no link da descrição, você vai entender melhor. E aí, esse tipo de crime é um crime que não é um crime comum no exercício da função de presidente. Tanto que o motivo é uma herança. Ou seja, ele matou por uma questão pessoal. Por conta do que ele herdaria com os patrimônios, mas pelo fato da pessoa dele, e não pelo fato dele ser o presidente. Então, como não tem relação com o cargo de presidente, o que acontece? Ele vai ser julgado pelo STF? Não. Não pode ser julgado pelo STF. Então, o processo vai ficar parado e o prazo prescricional suspenso. De qualquer crime? Sim. De qualquer crime. Quando o mandato acaba, que aí o prazo prescricional vai correr. Muita atenção. O artigo 86, ele diz apenas, o caput do artigo 86, ele diz apenas crimes comuns. Ele diz, submetido o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Mas o candidato precisa interpretar ele conjuntamente com o artigo 86, parágrafo 4º, que é o que versa da cláusula de irresponsabilidade penal relativa. Muita atenção nisso aí, isso é uma pegadinha danada, as pessoas tendem a errar muito. Então essa foi a dica de hoje aqui do canal, do Teor Jurídico. E por favor, se inscreva para que não seja enganado na hora da prova. A pior coisa é você dominar, saber aquela matéria, já ter estudado aquela matéria e errar. Então por isso que vão ter muitos vídeos também sobre pegadinhas da OAB. E é isso, no mais é isso. Vamos aos próximos vídeos. Valeu, até logo.